Olá pessoal, tudo bem? Hoje a peça inspiração foi em parceria com as Beltranas. Eu vou trazer para vocês duas opções de nécessaire para quem é adepto ao viés, então eu trouxe uma opção no viés, e aqueles que não são tão adeptos assim, eu trouxe uma outra opção mais simples. Eu acho que vocês vão gostar bastante. A primeira opção é nessa aqui com acabamento em viés. Eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento interno, ele fica bem bonitinho. E nessa opção um pouco mais simples, que é só com acabamento aqui no zíper mesmo, tá? Então, lá no site das Beltranas, vocês encontram os painéis que vêm com várias frases lindas. Bom para presentear o ano inteiro, peça boa para vender. Tem várias cores, vários modelos. Tem outros tipos de painéis que vocês podem estar adaptando também. E eu já separei duas opções aqui hoje que eu vou estar fazendo com vocês. Separei esse azul lindo e também separei esse daqui no lilás. Mas antes disso, eu já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de acionar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo. Então vem comigo e vamos costurar. Eu já tô com o meu ferro ligado. Primeiro a gente vai passar ele. Essa peça a gente vai fazer na manta R2. Então, eu vou posicionar vocês aqui e vocês me acompanhem nessa primeira etapa. Então, aqui, para a opção que a gente vai fazer com viés, eu vou pegar o meu tecido, tá? Vou colocar ele sobre a manta. Centralizo aqui direitinho. E vou pegar uma folha de sulfite e vou colocar sobre o meu tecido aqui. Como esse é um tecido de poliéster, é um tecido mais nobre, eu não te aconselho colocar o ferro muito quente aqui sobre o tecido, que você pode queimar a estampa. Deixa o ferro na temperatura de algodão e a gente vai vir passar sobre o papel. Certifica que ele ficou bem aderido aqui, tá? Feito isso, eu já posso virar a minha peça. Essa primeira opção, que vai ser no viés, a gente já vai passar ferro aqui também, a parte de trás da nécessaire. A gente vai costurar junto o forro e o tecido principal. Então, essa parte aqui tá pronta, eu já posso reservar. E eu já vou adiantar também a minha segunda nécessaire, que essa daqui vai ser só com acabamento mais simples. Também vou posicionar aqui e vou passar o ferro. Feita essa primeira etapa, a gente já pode voltar para a máquina. Então, para a gente começar a nossa peça, como eu já colei aqui na manta R2, passei no ferro, a gente vai passar uma costura em cima dessa linha aqui do desenho, a toda a volta da peça, tá? Então, a gente faz isso e depois a gente corta na beiradinha. Com essa parte finalizada, a gente vai cortar aqui bem rente a nossa costura, mas sem cortar a costura. Com essa parte aqui finalizada, eu vou pegar o meu isqueiro e vou passar bem na bordinha aqui. Como esse tecido ele é poliéster, ele pode desfiar um pouco. Então, é só para selar. E evitar que esse tecido ele desfie. Feita essa primeira parte, eu vou trocar o meu pezinho calcador. Eu vou colocar o pezinho de zíper, aquele bem pequenininho que eu gosto. Vou pegar o meu zíper, já posso destacar as duas partes. E aqui eu vou colocar o dentinho de frente pro meu tecido, vou alinhar ele aqui e vou vir passando uma costurinha aqui a toda a volta. Como aqui é uma peça curva, automaticamente o nosso zíper ele vai ficar assim pra cima. Então, nesse segundo momento aqui, a gente vai passar uma outra costura aqui na beiradinha para poder prender
o zíper aqui ao nosso trabalho. Isso vai ajudar quando a gente vier com forro e o nosso zíper não dobrar e atrapalhar o acabamento da peça. Agora eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Feita essa etapa, eu vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar aqui a direita do tecido da estampa com a direita da minha estampa e vou sobrepor dessa maneira. Vou acertar aqui o meu trabalho e posso vir agora e alfinetar aqui. Então, feito isso daqui, a gente vai vir com a mão, vai ajudar aqui, e em cima dessa primeira costura aqui, a gente vai vir com o nosso calcadorzinho e passar aqui em cima dessa primeira costurinha aqui que nós fizemos aqui, olha. Então, isso vai garantir que a nossa costura fique bem alinhada com o zíper e dá um acabamento bonito. Vem ajeitando com a mão aqui, empurrando o zíper para baixo e deitando a parte de cima dele. Então, vai ficar assim, olha, bem presinho aqui. E agora, a gente vem e repete aqui do outro lado. Feito isso, eu ainda não vou tirar os alfinetes, eu vou vir aqui, nessa parte aqui eu levanto, e vou cortar o meu forro no mesmo formato do corpo da peça. Então, a gente vai fazer isso aqui, toda a voltinha dele. E agora, eu posso vir aqui e cortar. Faço pequenos piques a toda a volta. E agora, a gente já pode tirar os alfinetes e desvirar a pecinha. Aí, vai ficar dessa maneira. Nessa hora aqui, se quiser voltar no ferro e passar aqui para poder acertar essa parte do forrinho, eu vou lá no ferro e já volto. Agora, eu já passei a ferro, eu só vou passar uma costura aqui para prender o forro com o corpo da peça. E já posso aqui aproveitar e cortar esse excesso que ficou aqui também. Agora, a gente vai colocar o cursor. Então, agora, eu vou pegar aqui, vou unir as duas laterais dessa maneira. Vou colocar aqui um grampinho, ou então eu vou alfinetar. Como eu sei que aqui tá alinhado, eu já posso vir e passar o meu cursor. Toda peça arredondada, eu sempre recomendo a gente usar 2, porque como a abertura dele é muito grande, se você deixar ele um pouco aberto, pode ser que caia as coisas, porque ele é uma peça rasa, apesar de ter uma abertura grande. Então, se você consegue controlar a abertura, fica melhor, tá? Então, aqui a gente vai trazer até quase aqui na outra ponta, e aqui eu já posso vir e encaixar o outro cursor. Então, vai ficar assim. Aí, eu já posso tirar o meu clips daqui.
Só cuidado aqui para não escapar o cursor. E a gente já pode desvirar a peça para fazer o acabamento final. Nessa hora aqui, olha, a gente vai unir as pontinhas. Então, eu sei que aqui ele vai estar bem centralizado. Dessa maneira aqui. Vou alfinetar desse lado. E aqui a gente vai vir passar uma costurinha reta aqui. Quando chegar em cima do zíper, a gente faz um retrocesso. Então, vai ficar dessa maneira, e esse excesso de zíper eu já posso cortar. Aqui do outro lado a mesma coisa, eu vou alinhar aqui as bordinhas aqui, dessa maneira. Vou alfinetar aqui e passo uma costura reta aqui. Então, agora a gente só faz a costura do viés aqui e a nossa peça tá finalizada. Para fazer o nosso acabamento final, eu peguei aqui duas tirinhas de 10 por 5, tá? Então, vou separar uma aqui. E nessa aqui, eu vou colocar aqui, olha, direito do meu tecido, com direito do tecido. Vou deixar dessa maneira. Então, o meu tecido de acabamento, ele tá virado pra mim. E eu vou vir com uma costura por esse lado aqui, porque eu sei aonde eu passei minha costura, então não vai dar erro do outro lado. Feito isso, aí eu posso trazer aqui pra trás. Faço uma dobrinha aqui de acabamento. Vou alfinetar aqui. Alfineto aqui também. E nessa parte aqui, a gente vai fazer uma dobrinha aqui, olha. Dessa maneira aqui, tá? Olha. Então, ficou assim. Agora, eu vou repetir aqui do outro lado. Então, aqui a nossa primeira peça já tá pronta. Pega aqui nos cantinhos aqui, traz, abre bem ele aqui. Pega aqui e traz. Ajeita direitinho. Depois a gente volta no ferro, passa a peça de novo, tá? Mas a princípio ela tá finalizada. Depois a gente só acerta as costurinhas lá no ferro. Eu costumo colocar uma toalhinha aqui dentro e vou passando na mão. Eu acho que facilita bem. Então, agora a gente vai para a segunda peça. Então, aqui na nossa segunda peça, que é a peça com viés, eu já deixei estruturado aqui no tecido, na manta R2 e no nosso painel. Eu vou fazer o mesmo processo, passar a costura aqui a toda volta, só que nessa etapa eu vou prender os três ao mesmo tempo. Feita essa primeira etapa aqui, eu já posso vir aqui e cortar. Feita essa primeira etapa aqui, eu vou pegar o meu isqueiro e vou queimar aqui também, olha. Lembrando que esse é um tecido de poliéster, tá?
Por isso que eu tô queimando a bordinha aqui, por conta dele tá desfiando assim, olha. Feita essa etapa, a gente vai pegar já o nosso zíper e o nosso viés. Nessa peça eu tô usando um viés Cinderela, xadrez lilás, mas aí vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho do meu zíper. E vou cortar 2 vezes essa mesma medida aqui. Como que eu sei o tamanho do zíper? Lá no meu molde, eu vim com um pedaço de zíper, que eu sempre uso o zíper por metro. Então, eu deixo aqui sempre 2 dedinhos a mais, que é a medida de segurança que eu deixo para passar o cursor. E passo aqui a toda volta, então eu sei mais ou menos a medida que eu for precisar. Esse pedaço aqui tá medindo 39 centímetros, tá? Então, 39 centímetros é o suficiente. Eu vou pegar esse pedaço de viés, eu vou alinhar ele aqui, olha, bem na beiradinha do meu zíper. E vou passar uma costurinha aqui só de segurança. É aquela costurinha bem de beiradinha. Então, para adiantar, eu já posso fazer isso dos 2 lados. Eu tô usando aqui o lado mais fino do viés pra prender ele aqui ao meu zíper, tá? Terminando aqui, eu já posso destacar um zíper do outro. Então, vai ficar com 2 partes assim mesmo. Agora, a gente já vai começar a prender o nosso zíper com viés na nossa peça. Então, eu vou virar ela aqui do avesso. Vou deixar aqui aqueles 2 dedinhos de segurança, pra gente começar a passar o cursor depois. Vou alinhar ele aqui e vou passar uma costura aqui a toda volta, seguindo a margem do meu viés aqui, tá? Então, vai ficar assim, olha. Aí, agora, eu vou trazer esse viés aqui pra frente. Dessa maneira. E vou alinhar ele aqui bem direitinho, olha. O viés aqui com a minha costurinha aqui. E já vou trazer o meu zíper dessa maneira. Então, nessa hora de rebater, é interessante ter uma linha que seja bem próxima da cor do zíper. Porque como a gente vai bater aqui tudo junto, então fica feio se você usar uma linha de uma outra cor. Inclusive, eu já vou até trocar a minha aqui. Então, aqui, olha. Primeiro, eu ajeito com a minha mão, bem direitinho aqui pro meu zíper ele dar uma vincada. E aí, eu já posso ir ajeitando ele aqui, olha. Eu abro esse zíper aqui embaixo e eu vou casar ele aqui dentro. E eu vou passar uma costurinha bem aqui de beiradinha aqui, olha. Aqui, olha, eu vou ajeitando aqui, olha, eu vou puxando o meu dentinho do zíper e passando a costura dessa maneira. Então, eu vou ajeitando aqui.
vai ficar assim, olha. E atrás com esse acabamento aqui. Olha, fica todo embutido. Bem direitinho. E agora, a gente repete aqui do outro lado a mesma coisa. Vou pegar aqui, olha. Deixo os 2 dedinhos aqui, de margem. Alinho aqui bem direitinho. Bem nessa linha aqui, olha, do meu viés. É onde eu vou passar a minha primeira costura. Feito isso, eu trago aqui pra frente o meu viés, dou uma vincadinha nele aqui com a minha mão. E já vou trazer esse zíper aqui atrás, bem certinho aqui, olha. E já vou vir com essa costura bem na beiradinha aqui. Olha, vai ficar dessa maneira. E agora, a gente vai passar o nosso cursor. Então, para passar o cursor aqui, é a mesma técnica. Eu vou unir as 2 partes aqui. Vou prender com o clips. Vou vir aqui pela frente. E vou passar aqui de um lado primeiro. E puxo. Chegando aqui no final, eu deixo ele quase aqui no finalzinho e já posso vir encaixar o outro lado aqui, olha. Então, vai ficar dessa maneira. Aí, eu já posso tirar aqui o meu clips. Vou abrir um pouco aqui. Vou desvirar a minha peça. Alinho aqui, olha, bem direitinho. Lembrando que o viés, ele vai acompanhar o formato do zíper aqui. Se quiser facilitar também, eu posso unir aqui o centro, vir aqui, olha, e faço um pique. Então, eu sei que esse meio do meu pique tem que estar no centro do meu zíper. Eu alinhei aqui o meu pique com o centro do meu zíper. E já posso vir aqui e alfinetar também. E já vou fazer isso do outro lado aqui. E vou passar uma costura aqui e aqui, e vou fazer o acabamento com o próprio tecido. Vou fazer a costura aqui desse lado e do outro também. Já posso tirar o alfinete. Para fazer o acabamento final aqui, eu já separei os meus 2 pedacinhos de tecido. Vou colocar aqui dessa maneira.
E agora a gente já pode desvirar aqui a nossa pecinha. Então, essa é a nossa opção com o acabamento em viés. Então, percebam que quando a gente coloca os dois cursores, você consegue controlar melhor a abertura da sua nécessaire. E essa daqui é outra opção que nós fizemos com o acabamento mais simples no zíper. Então, aqui a gente só passa ferro agora. Eu até posso passar com ferro aqui em cima, mas numa temperatura bem menor, tá? E essa é a sugestão de hoje. Então, essas são as nossas duas sugestões de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!